Olá, um bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 10 de março de 2014. O Jornal da Câmara está começando. A Câmara de Vereadores de Blumenau vai realizar, em parceria com a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau, uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Poesia, no dia 14 de março. A solenidade, aberta ao público, acontecerá às 3 horas da tarde no plenário da Casa e incluirá o lançamento do livro Poemas, Histórias e Crônicas, contendo poemas e textos escritos pelos associados da entidade. O vereador do PT, Adriano Pereira, encaminhou indicações solicitando a reforma e revitalização na praça e pista de skate, existente no início do loteamento Girassol, no bairro Velha Central. O parlamentar também solicitou a reconstrução do abrigo de ônibus localizado na rua Franz Miller, ao lado da fábrica de telas Masno, no bairro Velha Grande. E o vereador do PSD, Antônio Veneza, solicitou manutenções nas ruas Pastor Oswaldo Hess, no bairro Ribeirão Fresco. O vereador também solicitou melhorias na rua Christoph Bongart, no bairro Itopava Seca. De acordo com o parlamentar, as indicações atendem pedidos da comunidade. E o vereador progressista Cesacim solicitou a troca de lâmpadas na rua Júlio Klenner, próximo ao número 407, no bairro Fortaleza. Segundo o parlamentar, a indicação atende pedidos de moradores no local. E o vereador do Partido da República, Diogo Santos, solicitou o desentupimento de boca de lobo nas ruas João Raulino, no bairro Velha Central, e Rua Bahia, no bairro Salto Vaispar. O parlamentar também solicitou manutenções na rua Novo Milênio, ao lado do CI Vale Serena Brenner, no bairro Loteamento Primavera. E o vereador tucano Jans Mantel solicitou manutenções na rua Rodolfo Walter, no bairro Itopava Central. O parlamentar solicitou melhorias na rua João Luciane, no bairro Tribés. De acordo com o vereador, as indicações atendem pedidos de moradores na região. O vereador Adriano Pereira indicou requerimento solicitando explicações sobre quando será pavimentada a rua Josefina Rauch-Reiter, no bairro Passo Manso. O parlamentar também solicitou à Prefeitura quando serão resolvidos problemas relacionados ao rancho da Secretaria de Serviços Urbanos, localizado aos fundos da Escola Animari Testing, também no bairro Passo Manso. E segundo o vereador, os problemas interferem, prejudicando os trabalhos no educandário. E o vereador João Veneza solicitou providências ao DEINFRA para macadamizar a baia existente que dá acesso ao posto Itopava Central, localizado na rua Doutor Pedro Zimmermann, no bairro Itopava Central. De acordo com o vereador, a via se encontra em péssimas condições. E o vereador Ivanati solicitou providências junto à Celesc no sentido de efetuar o corte de árvores na rua Erix, localizada no bairro Garcia. De acordo com o parlamentar, os galhos das árvores estão danificando os fios da iluminação pública. E o vereador Mário Hildebrand solicitou providências ao 10º Batalhão de Polícia Militar no sentido de que faça rondas na rua Bernardino José de Oliveira, localizado no bairro Badenfurt. Segundo o vereador, diante as ocorrências de assalto na região, o que tem provocado insegurança aos estudantes e moradores da região. Foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador progressista Cesacim, que cria o calendário oficial do município, as Olimpíadas de Integração das Associações de Moradores. O evento acontecerá anualmente e tem o objetivo de promover a integração entre as entidades representativas dos bairros e suas respectivas ruas. E também está valendo a lei de autoria do vereador Jans Mantel, do PSDB, que institui a Semana Municipal do Incentivo à Doação de Medula Óssea. A semana será comemorada anualmente no período de 1º a 7 de julho. De acordo com a lei, durante a semana de incentivo serão realizados atos de divulgação da importância da doação de medula óssea, bem como esclarecimento ao público sobre procedimentos para inscrição no registro de doadores e como ocorre o transplante. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Ai, Carlos, precisava ter corrido tanto, hein? Perdeu o começo do jogo? Ser um pé de chumbo não é nada legal. Multa, acidente, sempre acaba mal. Ultrapasse com cuidado, compadre, faça-me o favor.
Marchesa não se mede pelo acelerador. Respeite a velocidade, a sinalização e só ultrapasse pela esquerda. Motorista legal é motorista consciente. É o meu time. Então vai perder. E o vereador do PSD, Marcelo Lanzarin, veio cobrando ações para melhorar a segurança pública na cidade. De acordo com o parlamentar, é preciso rediscutir a criação da Guarda Municipal, a exemplo de outros municípios com portes menores, como, por exemplo, a cidade de Balneário Camboriú. E para aprofundar mais sobre este tema, estamos aqui no estúdio com o parlamentar. Vereador, obrigado pela presença, sempre uma satisfação tê-lo aqui no estúdio do Jornal da Câmara. Obrigado a vocês, para mim é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês e com o público também que está em casa. Vereador, essa questão da Guarda Municipal já foi discutido há tempos anteriores na casa, mas é uma questão realmente que há a questão de pensar, né, por que não ter uma guarda? Outros municípios, como citado aqui, Balneário Camboriú e outros nem tão com esse tamanho, já tem a Guarda Municipal e o Pós de Blumenau eu acredito que merece sim uma atenção maior, né, nessa questão focada na segurança pública. Sem dúvida nenhuma. A questão da Guarda Municipal de Trânsito foi uma questão levantada pela atual administração, na época na campanha eleitoral, né? E o que até nós acompanhando aqui no Legislativo essas questões, até agora não tivemos, né, nenhum retorno ou pelo menos uma discussão mais aprofundada a respeito da implantação da Guarda de Trânsito, melhor, da Guarda Municipal. A questão é que o que nós precisamos, independente se for uma guarda municipal ou não, é que o que nós estamos sentindo, o que todo mundo está sentindo, é realmente uma insegurança muito grande. E o que particularmente me preocupa e o que eu abordei essa semana na tribuna a respeito dessa questão é principalmente o fato de que as nossas crianças, né, estão desprotegidas, principalmente na frente das escolas. O que todos nós sabemos e é notório, infelizmente hoje os traficantes estão na porta das escolas e as nossas crianças estão à mercê dessas pessoas que estão lá para levar as nossas crianças para o mau caminho. A Guarda Municipal poderia, inclusive, né, como uma das suas ações, está dando assistência aí para as nossas escolas, protegendo as nossas crianças, né? Mas claro, não seria somente isso, toda a questão de segurança envolvendo o município como um todo. Então, eu entendo que isso, sem dúvida nenhuma, é importante, essa discussão ela tem que vir aqui para a Câmara e precisa, de uma vez por todas, né, ser abordada essa questão. Se não há condições de implantar, nesse momento, a Guarda Municipal, então que nós todos aqui possamos juntos buscar, não só do governo do Estado, né, mas de outras instituições, a questão da ampliação do efetivo da Guarda da Polícia Militar aqui em Blumenau, para que a gente possa ter um mínimo de condição, ou pelo menos uma sensação um pouco maior de segurança. Hoje, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo, não é isso que o povo está sentindo, né, nas ruas em Blumenau. Alguns parlamentares defendem alguns tipos de modelos de implantação da Guarda Municipal. Alguns com porte de armas, outros sem. Qual que é? O senhor já tem uma defesa formada em relação a isso? Eu entendo que, se nós formos criar uma guarda municipal, ela vai ter que ser armada. Hoje, o que nós percebemos é que o bandido está armado e está muito bem armado e a sociedade totalmente desprotegida. Então, eu acredito que seria pouco efetiva uma guarda se ela não estivesse com todos os equipamentos, né, que fossem necessários para que ela pudesse efetivamente fazer o seu trabalho, entre eles, né, o armamento. Claro que para isso você tem que ter profissionais treinados, capacitados, ninguém vai ser inconsequente de largar uma arma na mão de alguém que está despreparado. É preciso ter esse cuidado, mas eu defendo que a guarda seja armada, sim. No último sábado, Dia Internacional das Mulheres, né, a gente vem muito destacado essa questão até da saúde da mulher. E o senhor vem destacando muito a relação do exame do câncer de mama, né, e também vem pautando a questão de aumentar esses exames, né? Qual a opinião do senhor em relação a isso, vereador? Bom, na verdade, o que eu cobrei aqui foi o fato de que o Ministério da Saúde, no final do ano passado, editou uma portaria ministerial restringindo o acesso à mamografia bilateral de rastreamento, ou seja,
o Ministério da Saúde definiu que somente as mulheres a partir de 50 anos, né, vão ter o direito garantido de realizar esse exame. Abaixo dos 50 anos, né, o Ministério da Saúde não vai mais fazer o repasse de recursos aos municípios que vão estar realizando esses exames. Então, isso é muito preocupante, porque o câncer de mama, assim como outros tipos de câncer, né, o tratamento mais efetivo se dá quando você tem um diagnóstico mais precoce, e o que o Ministério da Saúde fez foi simplesmente jogar sob responsabilidade dos municípios a realização de exames em mulheres abaixo de 50 anos, ou seja, nós tínhamos antes, e na verdade nós temos uma lei que regulamenta que os exames preventivos, principalmente os exames para rastreamento de câncer de mama, são realizados ou devem ser realizados a partir dos 40 anos, inclusive com recursos do Ministério da Saúde para custear essas ações. O que me surpreendeu foi essa portaria do Ministério da Saúde no final do ano passado, dizendo que somente vai passar recursos para aquelas mamografias que foram realizadas nas mulheres acima de 50 anos. Então isso é realmente muito preocupante e eu vou cobrar aqui, vou continuar insistindo nessa questão, porque isso é totalmente descabido, é um retrocesso, uma vez que esse é um exame importantíssimo para que a gente possa fazer o diagnóstico de forma mais precoce. Aliás, o senhor tem cobrado que o debate sobre a saúde pública seja mais propositivo, né, em relação ao todo, como a saúde no âmbito geral. Sem dúvida nenhuma. A grande questão hoje é que nós temos uma falta de recursos importante para a gestão da saúde pública no Brasil. Há uma responsabilidade tripartite, ou seja, a responsabilidade pelas ações de saúde são tanto do município, quanto do Estado e quanto da União, e principalmente com relação ao financiamento. Hoje o que está acontecendo é uma sobrecarga muito grande de investimento dos municípios para poder conseguir garantir o mínimo de atendimento à população. Então há um comprometimento muito grande do orçamento dos municípios para poder custear essas ações. E nós precisamos que todos os entes federados se envolvam nesse financiamento de forma mais objetiva e no sentido de ampliar esses recursos. Hoje, a maioria dos municípios no Brasil investe mais de 20% do que arrecada em saúde, enquanto o governo federal, que fica com a maior parte de tudo que se arrecada de imposto nesse país, investe menos de 10% em saúde. E isso não pode continuar assim, nós precisamos cobrar que esses dados mudem, que nós possamos buscar mais recursos para a saúde, e o governo federal precisa, de forma objetiva, aceitar o que já foi discutido, inclusive, no Congresso Nacional, que foi a emenda 29, que define que cabe à União investir pelo menos 10% do que ela arrecada em saúde. Isso hoje representaria quase o dobro de recursos para a saúde no país. Infelizmente, o Executivo, a nossa presidente, não entendeu isso como uma ação prioritária e, após o Congresso ter aprovado, acabou vetando essa alteração que permitiria que houvesse mais recursos para a saúde no Brasil. Vereador, hoje na cidade nós temos aí 3 grandes hospitais, pode-se dizer assim, um outro de médio porte, uma Misericórdia na Vila Itopava. Mas como é que o senhor vê a questão da saúde? O Hospital Santo Antônio recebe muita demanda de urgência, emergência, mas para atender a região ele fica um pouco limitado, né? Sem dúvida. O Hospital Santo Antônio não tem mais capacidade instalada para atender a demanda de toda a região. O que nós precisamos efetivamente é discutir as questões de saúde como um todo, levando em consideração uma grande região metropolitana, que é Blumenau, junto com os municípios aqui no entorno do Vale do Itajaí. O Hospital Santo Antônio, ele acaba tendo uma característica regional por atender essa demanda toda, mas não é um hospital regional de fato, não recebe recursos como deveria receber para dar conta de toda essa demanda. Então isso precisa ser discutido. A questão da criação de um novo hospital, um hospital
para a região, eu acho que precisa ser debatida de forma mais ampliada. Eu entendo que se em cada um dos municípios nós conseguíssemos distribuir essa demanda toda que existe nessa região, talvez não houvesse a necessidade de um hospital regional e sim estruturar melhor os hospitais que nós já temos aqui, como por exemplo o Hospital de Gaspar, que é um hospital que recentemente foi reformado, recebeu uma quantidade expressiva de recursos, mas que é pouco utilizado e acaba vira e mexe tendo a ameaça de fechar as portas porque a sua estrutura, né, a sua capacidade, a capacidade instalada que ele tem não chega a ser ocupada em nem 30%, enquanto nós aqui em Blumenau temos uma demanda reprimida muito grande de procedimentos cirúrgicos, inclusive de média complexidade, poderiam ser compartilhadas com o Hospital de Gaspar e assim abrindo um espaço para que o Hospital Santo Antônio, por exemplo, ou o próprio Hospital Santa Isabel pudesse se dedicar aos procedimentos de alta complexidade e aí sim servindo de referência efetivamente para toda a região. Vereador, até nessa linha, o senhor já foi gestor, já foi secretário de saúde aqui do município. Pensando a saúde no âmbito maior, historicamente, a gente tem que até dizer, o Brasil sempre enfrentou problemas de saúde pública, né? Isso é histórico no país. Como é que o senhor avalia, enquanto já foi gestor e agora até enquanto vereador, solucionar, se existe essa perspectiva dessa questão? Há quem diga que é orçamento, há quem diga que é falta de pessoal, há quem diga os dois. Como é que a gente pode avaliar isso? É realmente uma situação bastante complexa, mas eu avalio de forma positiva a questão da saúde no país, da saúde pública no Brasil, se nós considerarmos as situações que nós tínhamos no passado. Houve uma evolução extremamente significativa com relação aos serviços e a quantidade e a condição de acesso da população ao serviço público. Antigamente, quem lembra, antes da criação do Sistema Único de Saúde, só tinha acesso à saúde aquelas pessoas que trabalhavam com carteira assinada, as demais pessoas acabavam aí à mercê e da sorte de ser atendido pelas Santas Casas de Misericórdia. Então, nós tivemos uma evolução significativa no país a partir da promulgação da Constituição, da regulamentação da Lei 8080, da 8142, que foram aquelas que deram a diretriz para a criação do Sistema Único de Saúde. Mas é lógico que nós precisamos ainda buscar mais recursos, avançar para que as pessoas possam ter um acesso mais ampliado e de melhor qualidade no Sistema Único de Saúde, né? Mas, de uma maneira geral, eu avalio de forma positiva, embora nesse momento nós estejamos passando aí, justamente pela própria falta de recursos, por situações bastante tristes hoje, se nós olharmos o cenário todo, né, o cenário nacional, principalmente em grandes hospitais, onde você tem pessoas simplesmente sendo atendidas em bancos, em cadeira de rodas, né, há uma superlotação e uma deficiência na estrutura desses hospitais. Mas é uma questão complexa, envolve sim a questão de gestão também, não só de recursos financeiros. E aí eu defendo algo que precisa efetivamente ser discutido e de forma mais propositiva achar uma saída para essa questão. Dentro da saúde nós não podemos ter interferência política, ou seja, a saúde como um todo tem que ser uma política de Estado e não somente uma política de governo. Nós não podemos a todo momento mudar diretores, gerentes. Esses espaços têm que ser ocupados por profissionais de carreira, pessoas que têm o conhecimento da área para que a gente possa avançar significativamente. Infelizmente, não é o que acontece no nosso país. A cada eleição nós temos uma mudança grande em toda a estrutura da prefeitura e a Secretaria de Saúde não é diferente. Acaba sendo um espaço também utilizado de forma política e isso prejudica, né, a evolução do Sistema Único de Saúde, uma vez que a cada momento que nós temos uma mudança de governo, também se muda a estrutura de gerência dentro desses espaços. Então eu defendo que dentro da saúde particularmente nós deveríamos ter um mínimo de interferência política e esses cargos comissionados deveriam sim ser ocupados por profissionais da área, preferencialmente profissionais de carreira. É importante destacar, né, vereador, que o SUS ele é um fruto da participação popular
né, pela reivindicação popular e também pelos conselhos. É importante também a população estar participando desses conselhos, sugerindo, né, porque às vezes a gente vê muita reivindicação dizendo que não está bom, não funciona, mas a população em si às vezes não está muito junto nessas esferas de participação, de poder também sugerir, estar junto, porque o SUS é um fruto de conquista popular, não é fruto de um governo de dois, é fruto da população, não é, vereador? Sem dúvida nenhuma. Esses espaços são muito importantes. Toda unidade de saúde tem o seu conselho local de saúde, formado por representantes da unidade, por representantes da comunidade, e ela tem esse conselho, inclusive tem autonomia, tem liberdade para definir, inclusive, como vai se dar o modelo de atendimento dentro daquela comunidade. Muitas delas, inclusive, discutem a questão do agendamento, horário, enfim. E é importante a participação da população nesses espaços, não só no Conselho Local de Saúde, mas uma vez por mês também há uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde tem representantes de todas as regiões do município, representantes da Secretaria de Saúde, representantes de outras instituições ligadas à saúde. E esses espaços são justamente espaços democráticos, onde ali se discute como e de que maneira vão ser empregados, inclusive, os recursos da saúde. Vereador, obrigado então pela entrevista, sempre uma satisfação entrevistá-lo aqui no Jornal da Câmara. Esperamos outras oportunidades para falar aí da saúde pública, do próprio trabalho parlamentar do senhor e de outros trâmites burocráticos aqui da Câmara. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, vereador, sempre uma satisfação entrevistá-lo aqui no estúdio. E começou na última quinta-feira e vai até o dia 30 de abril o prazo para contribuintes entregarem a declaração de imposto de renda. São obrigados a declarar pessoas físicas que tiverem rendimentos superiores a R$ 25.661 no ano. A Receita Federal espera receber a declaração de 27 milhões de pessoas. A entrega da declaração deverá ser feita pela internet, utilizando o programa de transmissão da Receita Federal, o ReceitaNet. Como o ano passado já aconteceu, também será possível fazer a entrega por meio de aplicativos de dispositivos como tablets e smartphone. Uma novidade para este ano é a possibilidade de fazer a declaração previamente preenchida. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Vereador cobra ações de infraestrutura em ruas do bairro Velha Grande. Obras para a duplicação da BR-470 seguem dentro do prazo. Vereador quer reativar posto de saúde no bairro Nova Esperança. Isso e muito mais, ao 12h30, acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara, que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã.